Então, vamos começar um pouco hoje mais cedo. Quer dizer, é no horário certo, né? No horário certo. Mas às vezes a gente fica batendo um papo um pouquinho antes, olha, eu acho que a melhor parte disso é o papo de antes e depois, porque são umas meninas muito especiais da minha vida, são presentes de Deus na minha vida, então, assim, é um prazer, não é nenhuma obrigação, nenhum compromisso, é um prazer mesmo estar com vocês, né? 2 vezes na semana, então eu acho que assim eu saio no lucro, porque além de eu conseguir, eu aprendo mais quando eu vou estudar para preparar as aulas e eu tenho a companhia de vocês. Então são momentos assim muito legais. Eu espero que permaneça por muito tempo. Então, para você que está chegando agora, nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e nosso estudo, nós estamos no capítulo 9. Nós estamos no capítulo 9, esse é o nosso estudo 15. Se você não viu os estudos, entra lá no YouTube e você vai encontrar todos os estudos já. E aí, nós vamos começar no capítulo 9 de Marcos, e nós nem vamos fazer o capítulo inteiro, porque é tão intenso, Marcos escreve assim, tão detalhada a situação, que a gente já faz um cenário na nossa cabeça, um cenário de tudo o que está acontecendo. Então, vai ser muito legal você imaginar, porque Marcos fala a mesma coisa que Mateus fala, que Lucas fala e que João fala. Então, o grande barato é você ver a visão de Marcos. E Marcos ele é muito detalhista nas coisas. Detalhe que Marcos não viveu tudo isso. Ele escreveu de acordo com o que ele ouviu de Pedro, tá? Então, vamos lá. A pergunta 1, nós estamos lá em Marcos 9, diz o seguinte: o que você entende no primeiro versículo do capítulo 9? Eu vou ler o versículo e a gente vai conversar sobre isso, tá? O versículo na original diz o seguinte: dizia-lhes ainda, Jesus, né? Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, veja bem, quando Mateus fala sobre isso, começa aquela história assim: mas, mestre, por que você está falando? Tá, achava que. Porque ele fala de João, né? Que João não ia morrer antes de ver a glória de Deus, né? E aí vocês perguntam, os discípulos perguntavam, mas então João vai ser eterno, tá? Então, o que é que ele está falando aqui? Ele já está dizendo como vai ser que ele ia falar o Apocalipse para João. Então ele diz assim: você não vai, alguns de vocês, né, não vão morrer, não passarão pela morte até ver o poder do reino de Deus. Então, na nossa mente, a gente imagina assim: não vai morrer para ver Jesus voltar, não sei o quê. Mas Deus sempre nos surpreende. O que ele fez? Ele fez João estar exilado na ilha de Patmos, aparecer o próprio Jesus para ele e falar: você vai ver o que é o poder de Deus. Aí João vai e escreve todo o Apocalipse, ditado por Jesus. Então, é assim, acontecem umas coisas que você pensa que é de um jeito, porque a nossa mente é limitada. Nós não temos a mente de Deus. Então, você pensa nas coisas possíveis de acordo com a sua mente limitada. Só que Deus, ele é muito mais do que isso, então ele sempre nos surpreende, tá? Aí nós temos uma pergunta número 2, que diz assim: por que Jesus escolheu apenas os 4 para ir ao monte? Vamos ver o versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou a parte num alto monte e foi transfigurado na frente deles. Então subiram os 4, João, mais Pedro, Tiago, João e Jesus, tá? Por que ele levou Pedro, Tiago e João? Aí a gente fala assim: ele tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, discípulos mais perto, tinha aquele montão, que era o pessoal que Matias, por exemplo, ele acompanhava o povo, tá? Mas os apóstolos nomeados por Jesus eram 12. Mas você vê que, eu brinco sempre que os membros da diretoria são esses 3. E você vai ver esses 3 numa situação muito interessante, que quando foi nós já estudamos quando o Jairo foi lá pedir, né, para que ressuscite, para que cure a filha dele, e Jairo, a menina falece no meio do caminho, e João fala para Jairo: não temas. Chegou na casa da menina, estava todo aquele clima de velório, com as carpideiras. Só lembrando, carpideiras são aquelas pessoas que são contratadas para chorar em velório. Não tem coisa mais fake news, né? Porque não é nem os parentes. Acho que assim,
não contando que o parente ia chorar muito, eles contratam as carpideiras, né? Então, imagine que estava lá fora do quintal, a mulherada chorando, não sei o quê. E Jesus entrou na casa com quem? Com os pais da menina e com Pedro, Tiago e João. Por quê? Que para certas coisas ele levava esses. Ele não amava todos? Não. Ele amava de forma igual? Sim. Mas por que que ele, para essas coisas, ele levava esses três? Porque esses três eram os homens de fé. Ele sabia que eles não iam duvidar. Então, eles já tinham vivido muitas coisas. Então, quando Jesus ia chamar, a gente fala que é os membros da diretoria, são esses três. Foi Pedro, que andou sobre as águas. Pedro, que teve a multiplicação dos peixes. É tudo Pedro, né? João, ele se intitula do apóstolo amado, né? Eu acho muito engraçado que sempre falo que ele é o apóstolo do amor, não sei o que ele é bonzinho. Quem é bonzinho não é filho do trovão, tá? Então, se ele é filho do trovão, ele não era assim tão cordeirinho, nada. Ele tinha 17 anos nessa época e ele era tão próximo que Jesus pediu para ele cuidar da sua mãe. Então, você vê que são pessoas que têm um histórico. Então, é assim, Jesus amava todos? Amava. Por que ele levou esses três? Porque desses três é os que estavam próximos. Nós vemos muito isso com irmãos. Então, a mãe tem 3 filhos, por exemplo, né? E todos, você gosta mais de um. Eu só tenho uma filha, mas eu deduzo, de tanto ouvir minha mãe falando, né? O que acontece? Amam da mesma forma. O problema é que você reconhece a debilidade de cada um. Aquele que tem uma debilidade em algum tema, você se esforça para suportar. E tem mais, questão de afinidade. Então, tem filho que parece mais com você, a sua personalidade, do que o outro. De repente, o outro parece com o pai. Não é falta de amor, não. É exatamente, esse precisa de mais, então eu vou me aproximar mais. Não, esse daqui, eu posso conversar qualquer coisa, porque pensa como eu. Então, é isso. Mas os outros filhos sempre têm a impressão que não são amados. Então, o mesmo esquema de Jesus. Jesus amava todos, mas esses três eram os mais próximos. Ele sabia que esses estavam vivenciando, e com eles ele podia contar com a discrição e com o apoio. Porque quando você tem um projeto na sua vida que precisa usar a fé, tudo que você não precisa é do pessoal do contra, que fica assim, não vai dar. Imagina, isso é impossível, isso não vai virar. E sempre tem a turminha do contra, né? E esses três não eram, eles eram a turminha a favor. Só que aí, o que aconteceu? 9 de 2 a 3. E o que passou lá no monte? Jesus foi transfigurado diante dele. Transfigurado. Os crentes já conhecem essa expressão de montão, mas você sabe o que é transfigurado? Mudado a sua aparência. E aí, quem é que nós vimos transfigurado? Nós vemos Jesus aí, nós vimos Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, e Deus passou atrás da fenda da penha, tá? Moisés teve que ficar 1 mês com o rosto coberto, porque as pessoas não podiam ver o brilho dele. E isso aconteceu com Jesus. Então, ele foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Agora, você imagina nós aqui, de repente, Jesus chama para o monte e você vê uma cena dessa. Fala sério, que privilégio. A pergunta 4 vem assim, aí nós vamos gostar do tema. Se não existe reencarnação, quem foi que apareceu e por que eles estavam lá? Vamos lá. Então, Pedro, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Agora nós vamos parar e nós vamos falar uma coisa. A Bíblia é muito clara dizendo que não existe reencarnação, beleza? Tá bom. Moisés, nós já estudamos isso, Moisés pediu para Deus que queria ver a sua glória, tá? Queria ver sua glória, sua glória, sua glória. Aí Deus passou atrás e Deus fez o seguinte, quando chegou o dia de Moisés morrer, Josué que conta o último capítulo do Êxodo foi escrito por Deuteronômio, quem é que escreve é o próprio Josué, né? Que fala lá da morte do Moisés. E a Bíblia diz que o Moisés não morreu, diz que o Senhor o sepultou, certo? Tá bom. Aí Elias, você lembra? Elias tá lá com Eliseu, quero o seu pupilo, não sei o que. Eliseu, eu quero ter a porção dobrada do seu poder.
E Elias fala assim, é só você não sair de perto. E ele estava caminhando, os dois caminhando na rua, de repente, veja só, desce um carro de fogo do céu e Elias sobe num redemoinho. Tem gente que fala que ele foi no carro de fogo, não foi. O carro de fogo desceu, acho que foi para iluminar o caminho, não sei. Mas Elias subiu num rodamoinho e a Bíblia diz, então ele já não era. Ele foi arrebatado, tá? Elias e Moisés. E agora nós vemos esses dois aqui aparecendo para Jesus. Por quê? Veja bem, Moisés pediu para Deus que queria ver a sua glória. Então, ele achou que Deus ia se mostrar para ele. Só que o ápice da glória do Senhor é o quê? A vinda de Jesus. O ápice da glória de Deus é a vinda de Jesus. Então, Deus preservou Moisés, e aí, quando foi lá, aqui na transfiguração, veio Moisés e Elias. Por quê? Esses dois vão voltar no Apocalipse. As duas testemunhas que vão lá, depois na época da grande tribulação, vai aparecer essas duas testemunhas em Jerusalém e vão repetir os mesmos sinais que eles fizeram. Então, Elias vai, uma das testemunhas vai falar, chova ou para de chover, tá? E a outra vai fazer que o rio Nilo transforme em sangue, aqueles negócios todo lá que você já sabe. Então, Deus preservou esses dois. Como não existe reencarnação, se não podia falar, e eles reencarnaram, vieram no nenenzinho, baixaram lá. Não. Então, é assim, aonde vai ver que é um storage, né? Um depósito, que Deus guardou lá os dois, não sei, né? Quando chegar lá no céu, eu pergunto, aí depois eu respondo para vocês o que ele perguntou. Mas eu não sei como que fez, mas ele deixou separado os dois, porque ele vai usar os dois, usou os dois aqui e vai usar no Apocalipse, tá bom? Então, eles apareceram lá, aí você fala, por que eles estavam lá? Deus tinha um projeto para eles, certo? E aí, a 5. Quem tomou a palavra e por quê? Para variar, o Pedro. Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, que bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Eles sabiam quem era. Eles sabiam. E naquela época não tinha internet. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Como é que ele sabia a cara dos caras? Sabia. Por quê? Estavam assim com Jesus. Conheciam tudo. Assim, ó, tete a tete. Então, eles reconheceram. E aí, aí diz assim, Pedro falou isso porque não sabia o que dizer por estarem aterrados, gente. Ah, imagina, então com Jesus sentiu medo. Imagine você. Você está lá, o chefe, daí a pouco o chefe fica branco, cintilante, e desce 2 que você pensa que já morreram, desce lá e começa a bater papo. E assim, parece a Kátia, né? Não tinha o que falar, então fala qualquer coisa. Eu acho o máximo, Pedro. Ele não sabia o que dizer, porque estava com medo. Então, vamos fazer 3 tempos. Fica quieto, que nem eu. Quando eu vejo, eu falei coisa demais que não precisava. E às vezes a gente mete o pé pelas mãos, né? Tá bom, vamos voltar lá. Pergunta 6. E aí, o que aconteceu? A outra situação. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha o cenário, o evento que esses 3 caras presenciaram. E abriu o céu e uma voz falar: Esse é meu filho amado, eles já tinham visto lá com João, no batismo de João Batista, quando João batizou Jesus, desceu a pombinha sobre ele, abriu o céu e a voz falou: Este é meu filho amado. Gente, eu vou falar para vocês, eu ia falar para Jesus assim, vamos fazer 4 tendas, porque nós vamos ficar aqui assim e não vamos perder mais nada que passar, tá? Porque eu não quero mais sair daqui. Você já pensou, você vê tudo isso? É por isso que os 3 estavam sempre juntos, porque eles presenciaram coisas maravilhosas, né? E maravilhosa é porque é uma coisa impossível de você repetir. Então, aí depois disso, o que passou? E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Na hora que o Pedro está pensando em fazer um condomínio de tenda para os 3, e ouvindo aquela voz, acho que estava tudo assim. Aí, de repente, some tudo. Olha, acabou, estava só Jesus.
Eu acho que eu vou falar um negócio para vocês. Pedro era meio surtado, mas ele tinha razão, porque, meu, olha só o que ele viu. De repente sumiu todo mundo. Acho que começaram a se beliscar, né? Meu, você viu a mesma coisa que eu? Né? Acho que você bebeu demais lá, um chá, não sei do que, chá de cogumelo, você ficou meio zureta. Mas aí passou. O que acontece? E aí Jesus pegou e deu uma orientação. Então vamos voltar a Kátia. Você vê tudo isso. Você vê tudo isso. Você está lá. O Jesus, Moisés e Elias, voz do céu, roupa branca, sobe tudo. Você fala, deixa eu ir correndo para contar para a galera, até para aqueles que ficaram, né? Para os nobres que ficaram lá, né? Vamos lá contar. Então, acho que já estava descendo, pensando, não posso esquecer nenhum detalhe, e Jesus pega e fala assim, ao descer do monte, ordenou Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto. Ah, não. Eu vou guardar tudo isso para mim? Não vou conseguir. Você imagina, gente. E aí ele disse assim, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Para eles, a morte de Jesus ia demorar muito. Como que vai demorar tanto? Eu vou ter que contar. Então, vocês imaginem chegando lá no povo e os curiosos assim. E aí, ó, o que rolou lá? Não posso falar. Aí Pedro ia quase falar, João vai e tampa a boca dele. Aí você imagina, né? Bom, aí o que acontece? Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dos mortos. Gente, bando de cabeção. Por quê? Eles não sabiam o que era ressuscitar dos mortos. Claro, gente, claro. Eles não viram Jesus ressuscitar a filha do Jairo e não viram, tá? Então, não sabem o que é ressuscitar dos mortos. Gente, se é ressuscitar é porque está morto. Hello? Ninguém ressuscita vivo. Eu estou vivo agora, eu vou ressuscitar. Não, se você ressuscita, é porque você estava morto. Mas eles tão cabeçudo ficaram assim. Aí a gente chama de cabeçudo, mas eu não sei se eu faria diferente, tá? Porque era uma coisa tão sem lógica humana, que aí se confunde tudo, faz um bolo na cabeça e beleza. Bom, qual a outra dúvida deles? A pergunta 9. Então, interrogaram dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Aí já começaram a elocubrar o porquê que era para não falar. Então, aí os judeus diziam que Elias ia vir primeiro. Resposta de Jesus. Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Tá? O que acontece aqui? A quem ele está se referindo? A João Batista. Mas tem reencarnação? Não tem reencarnação. O espírito de Elias, que foi a João Batista. Nós já estudamos isso, e aqui nós vamos estudar de novo, nós estudamos nos outros evangelhos, mas nós vamos ver isso de novo. O que acontece? Não existe reencarnação, porém é assim, por exemplo, eu tenho um espírito alegre, a minha irmã tem um espírito deprimido, tá? Então, a minha filha tem o mesmo espírito que eu, porque ela me puxou e ela é tão alegre. Um exemplo. E a filha da minha irmã é deprimida, tá? Um exemplo. A gente fala muito espírito de porco. O que é o espírito de porco? Não é o porco que tem espírito, gente. É o quê? É uma pessoa que é sacana. Então, o que acontece? Você tem que entender que quando Jesus vai falar lá de João Batista, que o espírito de Elias estava sobre ele e o espírito da Jezabel estava na Herodias, é o quê? É o mesmo serviço, a mesma intenção, a mesma atitude. Então, ele fala assim, eu vos digo que Elias já veio, e fizeram tudo com ele o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que fizeram com João Batista? João Batista veio preparar o caminho, certo? Restaurar todas as coisas, ele tinha uma palavra dura. João Batista tinha uma palavra dura, gente. Dura, dura. Tanto que ele era tão duro e tão, assim, religioso, que quando Jesus apareceu, ele deveria ter entrado embaixo abaixo de Jesus, da autoridade de Jesus, e, no entanto, ele não fez, ele foi fazer carreira solo. Foi fazer carreira solo, depois nós vamos ver lá na morte dele o que aconteceu. Foi bater de frente porque ele não tinha direito, tá? Então, foi querer ocupar o lugar do outro, perdeu a cabeça, literalmente, virou um descabeçado. E aí, o que acontece? Se
os judeus estão esperando Elias. E até hoje, você conversa com o judeu está esperando que Elias vai voltar. Eles acham que vai voltar. Eu conversando com uma judia outro dia, ela me explicou isso, né? Que eles acham mesmo. Então, se ele acha que vai voltar, quando eles descerem como as duas testemunhas, né? Aí eles vão entender que, né? Que de repente chegou, não sei. Mas se Elias já veio, o Elias que Jesus se refere aqui é o Espírito que desceu em cima de João, tá? A atitude de João, o serviço de João era mais ou menos o mesmo de Elias. Por quê? E o que aconteceu? Então, só resumindo, quando Elias bateu de frente lá, ele era profeta, matou todos os sacerdotes lá da Jezabel, né? Matou tudo, queimou, desce fogo do céu, queima a água, desce fogo do céu, queima usa. E aí a Herodias falou assim, pode deixar porque eu vou matar ele agora. Catou o cavalinho dela e saiu, a ramba, né? Saiu correndo. O que acontece? Ele foi e ele se escondeu numa caverna. E aí eu já ouvi muita pregação de gente muito interessante e que eu respeito muito, mas que diz que ele foi meio cabeçudo, porque se ele ficou com medo de uma mulher, ele já tinha matado tudo, tá? E esse crédito eu dou ao senhor, meu marido, Joey Garcia, que ele que me explicou isso. O que acontece? Por que ele não bateu de frente com a Jezabel? Porque um principado só pode bater de frente com um principado, é hierarquia. E ele era profeta, ele só podia bater de frente com um profeta, tá? Então, por isso ele foi para a gruta, ficou lá enfiadinho, bonitinho, aí Deus pegou, chamou ele, nada, ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Mas não foi por ela. Quem é que matou a Jezabel? Foi o rei Jeú, tá? E matou, e a gente, ela caiu do muro, foi jogada do muro, e os cachorros comeram ela, não sobrou nem o que enterrar. Fala sério. Você imagina você morrer com os cachorros arrancando seus pedaços, até arrancar o outro. Fala sério, né? Mas quem fez isso foi o rei Jeú, tá bom? E o que acontece? Teoricamente, Elias continuou o seu trabalho, tanto que foi arrebatado. João Batista, o espertinho da história, ele não entrou na autoridade de Jesus e ele foi bater de frente com a Herodias, que era um principado. E aí o que aconteceu? Ele era um profeta, foi bater de frente com o principado. Perdeu a cabeça, nós vamos ver isso mais detalhado nos próximos estudos, tá bom? Então, o espírito de Elias aqui não é o espírito do Elias reencarnado, não é nada disso, tá? É o serviço, seria o serviço e o trabalho que tinha que ser feito. Então, eu acho que é muito legal nós vamos parar por aqui, porque o outro já vai dar, eu acho que o capítulo é muito longo, e o outro é um outro tema separado. Então, vamos separar por tema, tá? Então, hoje, o que nós vimos aqui, certo? Primeiro, Jesus sempre chama para perto aqueles que têm mais intimidade. Então, eu pergunto para você, qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus, tá? Nós vamos ter um chá essa semana, eu estava preparando a mensagem e se baseia exatamente nisso. Então, é uma frase que eu ouvi da Joyce Meyer que eu achei muito interessante, eu sirvo para mim. O seu conviver com Jesus, seu relacionamento com Jesus é suficiente simplesmente para você ter a salvação ou é para você andar em vitória, né? Você pode escolher. Ah, não, eu me converti só para não ir para o inferno. Minha irmã falava isso. Eu aceitei Jesus para não ir para o inferno. Tá bom, não precisa estudar mais coisas. Já mudou de ideia, agora já voltou a estudar, né? Mas você escolhe o tipo de relacionamento que você quer ter com Jesus. E aí Jesus sabe com quem ele pode contar. Então, esses três foram presenteados por causa da sua proximidade, a intimidade que eles tinham de Jesus, eles foram convidados a ver uma cena arqui-sobrenatural, tá? E aí o que acontece? Desceu lá, eles viram, né? Eles viram a glória, né? De Jesus transfigurado e chegaram e foram proibidos de contar. Eles foram proibidos de contar. E por que eles foram proibidos de contar? Porque as pessoas, às vezes, não estão preparadas para ouvir a revelação que você tem. Muitas vezes você está num nível de intimidade e Deus te revelou alguma coisa que não é para contar para as pessoas. Porque vai aquela história, quem não está preparado, amadurecido o suficiente, vai se escandalizar. E nós vemos isso naquela história que Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, da comida sacrificada a ídolo. O que ele fala? O que faz mal não é o que você come, o que faz mal é o que sai da boca. Porém, para não escandalizar, não coma, entendeu? Então, é assim, você não vai
não precisa mostrar o seu nível de estudo, o seu nível de que você já chegou, que você sabe mais. Não precisa passar isso para as pessoas, tá? De repente, aquele que acabou de se converter, ele está muito mais perto de Jesus do que você já virou Jesus para aqui dentro da sua cabeça e faz muito tempo que você não tem uma experiência com ele. E existe muita gente assim. Eu já aceitei Jesus em 1974, um exemplo, né? Então, tá, e de lá para cá? E de lá para cá? Então, o que acontece com quem está próximo? Quem está próximo caminha em vitória e vê os milagres. E não conte. De repente, você tem um sonho de revelação. Eu tenho uma história de sonho, uma teoria, que eu tenho para mim, porque os profetas tudo briga comigo, que acho que é mentira, mas eu acho o seguinte: uma coisa que você sonhou é para você sozinho. Se fosse para os outros ouvirem, tinha uma revelação no meio do culto, tá? Se você recebeu uma palavra em sonhos, guarde para você. E vai olhando. Por que eu acho que Deus manda sonhos? Vamos falar agora negócio de profecia. O que eu acho, gente? Eu não sou dona da verdade, é a minha opinião sobre profecia. O que acontece? Se alguém chegar para mim e falar, eis que eu era vítima de profecia, teve uma época, que tinha 2 vezes por semana e tinha uma para mim. Mas o que eu creio? Uma profecia que vem de Deus, vamos supor, você teve um sonho, tá? Não contou para ninguém. Aí você vai, encontra com o profeta e ele fala, aquele sonho que é isso, isso, isso. É uma confirmação de uma imagem que você já teve. Nunca acredite numa profecia que vem infundada em nada, assim, só porque, sabe, que não tem de onde ver. E eu ainda vou mais longe, nem sempre é maldade do profeta. Às vezes, ele acha o racional, ele acha. Então, eu vou dizer para você, eu acho que vou dar um exemplo da minha filha, eu acho que a minha filha vai terminar a faculdade, vai ter um bom emprego, casar, ter 2 filhos, exemplo, eu acho isso. Aí eu pego e falo, eis que te digo, Deus falou isso, isso. Não, gente, Deus não falou. Eu acho, eu estou vendo, tirando as minhas conclusões de acordo com o andar da carruagem, entendeu? Então, eu aprendi isso. Se você recebe um sonho, ganha um sonho, pode conversar com um ou outro mais íntimo, mas muitas vezes Deus revela para você alguma coisa que é para você, não é para você compartilhar. E aí vai a gente ter intimidade com Jesus para saber o que é que eu posso falar e o que eu não posso. E também o que eu posso acreditar e o que eu não posso, tá? Então, o que nós aprendemos aqui hoje, intimidade com Jesus te leva ao o maravilhoso, tá? Intimidade com Jesus te leva ao extraordinário. Tem certas coisas que você não pode contar para qualquer um. Que a pessoa é nova na fé, ele vai se escandalizar. Guarde para você, mesmo que você fique morrendo de vontade. Guarde para você. Existem coisas que as pessoas não têm maturidade para ouvir, tá? Então, isso não quer dizer que você vai se desestimular, eu vou ficar agora trancado na minha caixa. Não, continue conversando com as pessoas e fica de olho, porque as promessas sempre têm uma confirmação. Toda vez que tem uma profecia, ela tem uma confirmação de um outro lado, de onde não vem nada. Aí você pode saber que é de Deus mesmo. Eu convivi no meio que o que eu vi de profetada, meu Deus, tá? Então, por uma época, eu até fiquei muito cética, eu já não acreditava em nada. Hoje eu já estou lá no equilíbrio, dou uma olhada assim, porque, né? Então, tudo bem. Só resumindo, um dia eu fui na igreja com uma vaca, sabe uma vaca do Ceará, que tinha o corpinho assim e larguinho embaixo? Aí veio a grande profeta, atravessou a igreja e falou assim, por que o filho que está sendo gerado vai ser um homem de Deus? A vaca era larguinha, e eu sentei, ela ficou assim, a mulher, pessoa que estava grávida, já disse que era um menino, que ia ser não sei o quê, falei, vou nunca mais usar essa blusa. Alguém quer? Tô dando, porque... Então, o que acontece? Antes eu, sabe, eu burlava, eu achava assim, ridículo. Hoje, eu entendo que as pessoas, né? As pessoas às vezes não têm maturidade para saber o que é de Deus mesmo e o que é a vontade dela, o conhecimento dela. Então, fica na sua. Você quer alguma coisa, Deus não deixa você sem resposta. Você está a fim de saber alguma coisa, algum dos mistérios, clama ao Senhor que Ele vai responder. A palavra diz, nenhum filho fica sem resposta. E essa resposta, às vezes, pode vir de uma maneira num sonho, ou de uma pessoa no secreto com você. Porque certas coisas não podem ser colocadas a público. Porque se colocar a público, atrapalha o projeto, né? Então, vamos ter isso na nossa mente, que Deus sempre nos surpreende quando nós temos intimidade. Eu acho que isso é a chave toda para essa semana inteira e para a gente ir digerindo isso, tá?
E quando Deus te fala uma coisa no secreto, não saia contando para ninguém. Isso é conselho da Kátia, tá bom? Um beijo grande, espero vocês no próximo estudo. Esse é o estudo 15, vamos fazer o estudo 16, ainda baseado em Marcos 9, tá bom? Deus abençoe as nossas vidas e bye bye, até o próximo.